Bom dia, graça e paz. Entrando um pouquinho antes dos horários que tanto eu cito, que sempre é após as 8. Mas hoje, aprove a Deus permitir que eu entre um pouquinho mais cedo, te dê um bom dia. Já conversei com o Espírito Santo sobre este café, que é a palavra do Senhor, para que Deus venha te guardar, para que Deus guarde a sua família, para que você que está pronto para sair ao trabalho, ou você, meu querido, minha querida, que já está no seu trabalho, talvez aí no Uber, ou talvez no ônibus, ou talvez até mesmo num trem ou metrô. Enfim, você está, como alguns dizem que não podemos, né? Temos que evitar, se expondo, saindo. E aí, cada dia eu fico observando o que eu quero falar sobre hoje. Dias de notícias ruins. E a notícia que todo mundo, acho que todo brasileiro, independente do seu credo, independente da sua religião, é a notícia que descobriu a vacina contra esse vírus aí, né? Esse coronavírus. Enfim, o mundo está parando, algumas nações lidando de uma forma que faz lembrar, como muitos eu vejo aí publicando, a passagem lá no Egito, aonde se colocou a marca nos umbrais, aonde todos ficaram dentro dos seus lares, se protegendo e deixando Deus dar cabo aos seus propósitos. Alguns citam trechos da palavra como fosse sua bandeira, né, de fé, dizendo Deus isso, Deus aquilo. Alguns dizendo através das mídias, não vai haver culto, não vamos cultuar, não vai ter aglomeração. Enfim, eu estou observando tudo. Então são dias de notícias ruins. A questão é que parece que ninguém se lembra, né? Que aonde você está, aonde nós estamos, podemos levantar uma adoração, um louvor, um clamor a Deus. Uma forma de a gente observar que Deus tem meios e forma de fazer dessas notícias ruins. Deus tem como pegar tudo isso e transformar tudo isso em bênção, em glória, justamente para que eu e você não se esquecemos. Não podemos esquecer. Eu lembrei de um louvor antigo que dizia que nesse louvor, nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina. Gente, isso que é interessante. Tanto louvor de guerra, de adoração, e parece que está acontecendo silêncio. Quem nunca, por exemplo, recebeu, queridos, notícias ruins na vida? Eu já, não sei você, eu já recebi. Sabe quando você sai do seu lar, da sua casa, todo feliz, contente, dando graças a Deus pelo dia, pelo alimento, pela veste, por tudo e principalmente pelo trabalho. Aí você chega no trabalho, de repente é convidado a ir lá na sala do departamento pessoal RH e recebe a notícia: olha, nós queremos agradecer por esses muitos anos de trabalho, né? Por esse tempo que você aqui cooperou, ajudou, mas nós não precisamos mais, queremos comunicar, não vamos mais precisar dos seus serviços e estamos comunicando que estamos dispensando você da função nessa empresa. E aí vem aquele monte de papeladas, assina tudo, e você permanece aquele dia ainda na empresa, ou um mês na empresa, consciente: puxa vida, perdi meu emprego, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar água, luz? Como é que eu vou pagar prestações, a escola das crianças, etc. Vem um monte de coisa na sua cabeça. E aquele dia é um dia perturbador. E como eu vou dar notícia, sendo o esposo ou a esposa? Como que eu vou dar notícia? Como eles vão receber? E agora, meu Deus? E você entra naquela tristeza profunda, entendeu? Essa é uma boa? Não, essa não é uma boa notícia. Então estamos sujeitos a muitas notícias, como hoje nós estamos vivendo como igreja no Brasil.
E aí tem algumas que, claro, vai te surpreender de uma forma tão negativa que de repente você, se não tomar cuidado, isso começa a te perseguir. Você começa a olhar até os parentes, as pessoas, por causa dessa má notícia, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, ontem, por exemplo, tivemos aqui algumas pessoas, e eu abri, junto com a bispa, uma célula de evangelismo. Estamos evangelizando. Incrível que pareça, quem vai trazer, se tiver que trazer, não é um número grande não se preocupe, mas quem tem que trazer ou não é o Espírito Santo. Quem é que convence alguém, se não é o Espírito Santo, a sair das trevas para a luz? Só Ele. Então a boa notícia é que Deus trouxe sim uma família que eu não esperava, tem mais outras 2 famílias. Então a gente vai observando que em tempo de crise, em tempo de más notícias, Deus é Deus. Ele não vai mudar. Agora, Ele espera de mim e de você uma atitude. Gente, aí vem a fé inteligente. Aí vem a questão de você não querer, sabe, se expor ou colocar em situações que alguém está dizendo. O que alguém está falando. Isso é uma coisa tão pessoal. É uma coisa que você tem que saber aonde estão os seus pés nessa caminhada de fé. Sim, existe aí muita gente, Salmo 91, Salmo 23, e vai. Aqui tem um exemplo que hoje eu quero falar com você, trazer para você, para que você possa pensar. Porque quando eu falo café com Deus, eu estou falando Deus todas as manhãs e todas as tardes. Deus coloca diante de mim uma mensagem que eu vou transmitir para que você pense. É aí que está o segredo. A fé inteligente justamente é essa. É para você pensar. É para você saber onde você vai colocar os seus pés, se essa fé que você diz que tem alcança. E aí que está a questão. Más notícias, notícias ruins, ela vai te surpreender sim. Vai muitas vezes te pegar de uma forma inesperada. Agora, eu pergunto a você conforme o tema que está aí. Dias de notícias ruins. Mas como Deus de fato deseja que lidemos com essas notícias? A Bíblia diz em 2 Reis, já que a gente tem que tomar esse café todas as manhãs que é a palavra, olha bem o que Deus fala. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, verso 1, por exemplo. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que notícia, gente. E para quem é essa notícia? Para o rei. Que rei? Rei Ezequias. Ele adoece. Só que Deus mostra a causa. Deus dá para ele a resposta e ele entende. Mas mesmo assim, ele entendendo, ele tem uma atitude diferente de muitos que hoje precisa ter consciência que Deus espera de mim e de você uma atitude de uma fé inteligente. Então vemos, por exemplo, que a forma que o rei Ezequias recebeu a notícia demonstra para mim e para você que ele tinha o que? Um coração, um cardia, né? Cardia no grego é coração. Ele tinha em seu coração plena certeza a respeito, gente, da ação poderosa, aleluia, do Senhor sobre tudo, sobre tudo. No verso 2, 2 Reis, verso 2, o rei Ezequias, ele diz a palavra que ele virou o seu rosto para a parede. O que ele fez? Olha a atitude desse homem. Ele orou o Senhor. Ele orou o Senhor. E essa atitude, gente, é que agrada a Deus. A atitude que o rei tem aqui é o que agrada a Deus. Por quê? Poxa vida, muitos no lugar do rei Ezequias reagiriam de maneiras com certeza bem diferentes. Certamente, por exemplo, alguns tomados, como está acontecendo por causa dessas más notícias, sabe, seria tomado pelo desespero, sim, se descontrolariam, outros cairiam em profunda depressão e haveria aqueles que blasfemariam, culpando a Deus. Alguns falam, onde está Deus? Agora eu quero ver, onde está Deus aí? Quero ver alguém aí que fala que tem fé. Quero ver alguém aí que, por exemplo, né, prega sobre a fé, sobre cura, etc. Quero ver agora. E as pessoas, sem perceber, se entrando por esse caminho, pode vir a blasfemar contra o próprio Deus. Porque Deus é soberano sobre tudo, sobre toda situação. Gente,
Diante da dor, não devemos nos calar. Diante das más notícias, como está aí, a mídia batendo em cima todo dia, todo momento, gente, não devemos nos calar, mas apresentar tudo o que está acontecendo diante de Deus em oração. Eu não sei, mas quando eu falo oração, não é só aquela conversa. Oração, como eu gosto de falar, um papo reto com Deus. Mas essa oração, a ação, ela vem através de atitude. E essas atitudes têm que ser com uma fé inteligente. Calma, nem tudo que está se falando, nem tudo que alguém está dizendo. E uma coisa tão pessoal, porque aí vem a questão da fé inteligente. O que é a fé inteligente para você que está hoje, né, por exemplo, e vai até adentrar, porque hoje eu estou entrando um pouco mais cedo, uns vão entrar agora, outros mais tarde. Mas o que é a fé inteligente para você? É aí que está a questão, falar uma coisa, mas na hora da prática, na hora da atitude, vai mostrar se a sua fé é uma fé inteligente ou não. A questão está aí. O governo fazendo a parte dele, o município fazendo a parte dele, sim ou não? O governo federal fazendo a parte dele. E qual é a minha, sua parte como igreja? Onde que nós entramos aí? Aí que está a questão. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também fala que tudo é possível ao que crê. E aí está a questão. Mas já que tudo é possível ao que crê, como eu vou agora demonstrar a minha fé como um ser inteligente, como uma pessoa que pensa, como uma pessoa que tem opinião própria, como uma pessoa que não vai aí, sabe, ouvindo e pegando, agarrando tudo que se joga na mídia? Por exemplo, quem tem que cuidar da sua geografia? Quem tem que cuidar da sua geografia? Quem de fato tem que cuidar das pessoas que te cercam? Quem? Pensa um pouquinho, por favor. Começa a entender agora. E aí onde vem a questão. Hoje, através da mídia, olha como as coisas são. Através dessa mídia, desse canal. Hoje, muitas pessoas, se Deus tocar no coração dela, se Deus falar, escute o que o meu servo está falando. Então eu não estou aqui pensando que eu vou falar para uma multidão. Mas tem gente que está pegando esse gancho, falei, agora é a hora de eu, aparecer. Não, eu não estou preocupado com isso, por isso que eu estou falando de uma palavra, de uma situação, de um rei, de uma pessoa que recebeu, não foi uma boa notícia, não. Não, por isso que diante da dor, diante de, sabe, circunstâncias que faz você perder, às vezes, até o desejo de viver. Vou viver para quê? Tem gente que nesse momento a gente não para pensar, nem é relatado. O desespero, aí ó, tá vendo? Não adianta viver. E tira a própria vida, comete até suicídio. A gente tem que tomar cuidado, então a gente não pode se calar, tem que apresentar diante de Deus com oração, ação, atitude, mas com uma fé inteligente. Ezequias, gente, com o corpo debilitado, enfraquecido, pela enfermidade, mas com o espírito forte. Opa, já começou a mudar. Com o espírito forte, não conseguindo levantar-se do leito ali mesmo, virou-se com o rosto voltado para a parede e fez um clamor com toda a sinceridade. E através da oração ao Deus Jeová, ao Deus Rafa, ao Deus que cura, sim, ele fez ali diante de Deus uma oração sincera. E nesses momentos difíceis, o rei Ezequias não aceitou, olha bem, ele não aceitou a tragédia pessoal. Você entende o que está acontecendo? Agora tudo isso se voltou para a família. Tudo se voltou para que eu e você cuide da família. E aí vem certas restrições que muita gente não está entendendo, não está compreendendo. Porque nem todas as notícias chegam com clareza. Nem todas as notícias ela é tão clara a ponto de muita pessoa entender o que de fato está pedindo o governo, o município, né, os prefeitos, etc. Estão pedindo, o governo federal está pedindo. Parece que para alguns é o seguinte, quem manda na minha vida sou eu, vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. A questão que agora é o momento de você entender que se estão dizendo certos fatos, e esses fatos que estão falando são verdadeiros, cabe você agora por si só buscar a verdade. E a verdade é uma só, de fato existe esse vírus. De fato está acontecendo o que muitas vezes parece que não é verdade, mas está. Agora, como você vai se cuidar? Como que você vai buscar proteção? Como que você vai se render? Porque aqui a notícia que chegou para o rei não foi nada boa. Tu vai morrer. Essa doença aí
Tá entendendo? A doença. E aí o que está sendo falado é uma doença. É algo que alguns falam que foi criado. Se foi ou não, o fato é que muita gente veio a óbito. Agora, se veio a óbito, muitas dessas pessoas não é citado que ela tinha tal doença, que já sofria disso, sofria daquilo, e ela não conseguiu ter resistência. A questão é, eu procuro cuidar da minha geografia, procure cuidar da sua geografia, procure entender que, sabe, não vai colocar os pés aonde nem Deus falou para você colocar. Não vai se expor em situações que Deus também falou que não é para você se expor. Então, cada um cuidando de si. Mas como igreja, nós temos uma arma poderosa. É onde eu quero chegar. Como igreja, nós temos, glória a Deus, uma arma poderosa. Por que eu estou falando isso? Ezequias não aceitou a tragédia pessoal. Ele tinha diante dele um leque de opção. Olha as opções que o rei tinha. Primeira opção, murmurar. Será que o brasileiro murmura? Será que as pessoas, né, nós como brasileiros reclamamos? Será que tudo para nós nunca tá bom? Será que a gente tem esses pensamentinhos, essas atitudes? E nesse momento tem aqueles que é contra, principalmente os governos, aí tá aproveitando e massacrando. Então, ele não murmurou, mas também ele podia se revoltar, ele podia amaldiçoar, ele podia abandonar, acomodar e só aguardar a morte. Ele podia, essas eram os leques de opção dele. Bom, todas essas opções citadas, com certeza, gente, o levaria a uma situação, sabe o quê? Ainda pior. Entende? Levaria ainda a uma situação ainda pior, que de fato ia desagradar muito mais a Deus. Mas ele fez uma escolha. Eu e você hoje pode fazer uma escolha. É onde eu quero chegar. A escolha é minha, a escolha é sua. E a escolha que ele fez e que eu faço, que você pode fazer, sabe qual foi? Orar, clamar a Deus. Sim, uma oração sempre, a oração sempre deve ser sempre o nosso primeiro recurso. Deus nos dá esse direito. Qual é o primeiro recurso? Conversar com Deus. Ser sincero com Deus. Clamar a Deus. Colocar diante de Deus o que você é, o que eu sou, o que nós somos. Então, o primeiro recurso, sempre, não abra mão disso, é orar, conversar com Deus. Por quê? Porque você e eu agora, no texto de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 11, nós temos aqui algo extraordinário. Algo que Deus deu a este rei. Deus deu a ele a segunda chance, Deus deu a ele a vida, ainda aumentou a vida dele em 15 anos. É Deus, é Deus. É isso que eu estou falando. Ele escolheu orar, clamar a Deus. A oração, repito, deve ser o nosso primeiro recurso. Gente, vemos que a oração dele não foi agressiva, não tem um tom sabe, de uma voz, não tem nada disso aqui. Ezequias usou de muita inteligência, uma fé que eu e você precisa resgatar, precisa colocar em prática. Por quê? Aqui está a resposta, gente. As palavras dele que ele pronunciou foi uma oração sincera. Uma oração sincera, sabe? Uma oração de todo o coração contrito. Por quê? Porque em segundos Reis, você vai ver o que ele fala com Deus. 2 Reis capítulo 20. Pode ir lá sem se preocupar. Ele diz, lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Olha que coisa interessante. Deus sempre vai usar até pessoas para responder a tua petição, a minha, a nossa oração. Por quê? 2 Reis, capítulo 4, o verso 5 diz o seguinte, antes de Isaías, o profeta, foi o profeta Isaías que trouxe essa má notícia. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e falou o seguinte, olha só que lindo, como Deus é maravilhoso. Volte e diga ao rei Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi, ele não só ouviu a oração, olha que segredo, e vi as suas lágrimas. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas do rei Ezequias. Então a palavra é isso, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. E aí vem Deus falando, eu o curarei daqui.
3 dias, aleluia, daqui 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Gente, Deus usou Isaías para comunicar ao rei Ezequias que a sua oração foi ouvida. Deus poderia falar até diretamente com o rei Ezequias. Deus poderia, por exemplo, ter se apresentado através de um sonho. Deus poderia ter enviado, e recorrido a um anjo mensageiro. No entanto, Deus usou uma pessoa, o profeta Isaías. E aí vem a questão. Deus, na verdade, ele sempre vai agir de uma forma ou de outra, dando o seu recado. E o seu recado hoje, para mim, para você, para nós, que somos igreja, é o seguinte: Deus espera de mim e de você uma fé inteligente, uma atitude de oração, de clamor, a ponto de Deus não só ouvir, mas reconhecer até o seu choro, as suas lágrimas. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Você tem se colocado diante de Deus? Ou você só tem, dado tempo a ouvir as más notícias? Você só fica, preso a uma, desculpa a expressão, tá? Uma tira-visão, escutando todas as más notícias. Mas depois, qual foi a sua atitude? Porque ele escutou. Só que a atitude dele mexeu com Deus. A minha a sua atitude com fé, uma fé inteligente, sim, vai mexer com Deus. Espero que você entenda que Deus está esperando de você, de mim, uma oração sincera. Se colocar diante de Deus. A igreja de Cristo tem poder. Ela tem autoridade. Foi dada à igreja essa autoridade. Como igreja, você é a igreja, eu sou a igreja. Como igreja, vamos nos unir. Vamos adorar o Rei dos Reis. Vamos buscar a presença do Senhor. E vamos colocar tudo que está sendo dito. Deus, ele não é surdo. Deus já sabe e tem a resposta certa para mim e para você. Tamo junto, que Deus te abençoe. Que esta palavra, gente, ela possa agora entrar no seu entendimento, no seu coração. Porque, vou dizer uma coisa, seja sincero, seja natural, converse com Deus e você vai ter a resposta. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nesse dia te proteja. Que o Senhor te alcance. Que o Senhor te grude, que o Senhor não te solte até aquele grande dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Olha o meu abraço. Um beijo no seu coração. Que o Senhor Jesus, eu como ministro da palavra do Senhor, ministro da palavra de Deus, eu declaro que o seu dia estará debaixo da mão poderosa de Deus. E Deus só espera de mim, de você, uma oração sincera. Amém? À tarde, se Deus permitir, depois das 15 horas, estou de volta com Você Sabia, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Estou falando com Deus. E sei que Deus trará sobre sua família, trará sobre esta nação, uma mudança maravilhosa, para a glória de Deus. Amém? Shalom, bom dia.